cabelinho curtinho? Esse rabo me deixou com lembranças de Mariana de cabelo curto. Saudades. Oi gente, aqui é a Mari, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês. E o vídeo dessa semana é bastante especial pra mim. É mais um daqueles vídeos da série que eu trago pessoas diferentes pra falar sobre as faculdades de medicina que elas fazem, enfim. E a convidada de hoje é a Karina. A Karina, gente, foi uma das pessoas, a minha primeira convidada nesse canal. Na verdade, eu acho que ele foi o segundo vídeo que eu postei nesse canal. Eu fiz um vídeo com ela, falando sobre o vestibular da UFO, como a gente se preparou, porque a gente foi prestar juntas essa prova. Então, assim, esse é um vídeo muito especial pra mim. Então, a faculdade de hoje é a UFO, Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. E se você quiser entrar nessa faculdade, tem duas formas. Uma é pelo vestibular, feito pela própria faculdade mesmo, tipo um vestibular que não é o Enem, no meio do ano. E uma no final do ano, que você pode entrar por meio da prova do Enem, o SISU, dessa forma. E o vídeo que eu fiz com a Karina foi sobre o vestibular do meio do ano. Eu vou deixar aqui um card pra vocês, que ele é um pouco diferente, tem algumas literaturas extras que você tem que ler, algumas coisas de enfoque de filosofia, enfim, assiste o vídeo que vocês vão entender melhor. E é isso, vamos pro vídeo então. Bom, gente, meu nome é Karina, eu tô no quarto período, ou que parecia ser o quarto período de medicina, na Universidade Federal de Uberlândia. A Mari me chamou aqui hoje para falar um pouco sobre os pontos positivos e os pontos negativos de fazer faculdade na UFO, especialmente fazer medicina na UFO, que é sobre o que eu mais consigo conversar. Em relação aos pontos positivos, eu acho que o primeiro deles é a metodologia mista que tem na UFO. Tem a ver com uma maior participação do aluno no processo de aprendizagem. De maneira prática, na UFO a gente começa a entrar no hospital logo na primeira semana, sem exagero. Você já tem um crachazinho e você entra no hospital mesmo sem saber absolutamente nada, inclusive sem saber absolutamente nada. Aqui tá falando que eu vou formar em 2024, mas sabe Deus, né? E aí você já pode acompanhar a cirurgia, assim, dependendo de quão corajoso e influente você for no hospital, você já consegue acompanhar muitos médicos. Essa é uma coisa muito boa que no método tradicional dos meus amigos, tipo USP, Unicamp, os meus amigos, principalmente aqui de São Paulo, não tem essa proximidade com a medicina logo no começo. Outra coisa também, a gente tem semiologia, que pode ser propedêutica também, mas essa matéria que é a matéria que você mais tem contato com o paciente no começo do curso, a gente já tem ela logo, acho que no segundo período. E os meus amigos, eles vão ter tipo lá pro terceiro ano. Então o começo da faculdade na UFO, ele não é tão cansativo, tão entediante quanto costuma ser nas outras faculdades que tem o método tradicional. No dia a dia, o que você vai ver é que existe a parte teórica, que são as aulas expositivas, e aí tem isso de todas as matérias, normal. E aí a parte mais prática, que mostra mais a parte PBL do nosso curso, são as tutorias. São duas reuniões por semana, em grupos menores de 12 pessoas, mais ou menos, dependendo da turma. E a gente discute caso, muda um pouco essa discussão durante os semestres, porque a gente vai evoluindo no método de disciplina diagnóstica e tal. Enfim, a ideia é que a gente consiga pegar a partir dos sintomas, entender a doença e vice-versa. Isso é feito de maneira muito prática, é nesse momento que a gente consegue estudar em casa sem auxílio do professor, e aí a gente estuda no nosso tempo, estuda considerando as coisas que a gente entende como mais importantes e, enfim, é mais liberdade e autonomia do aluno no processo de aprendizagem mesmo. Segundo ponto positivo de fazer medicina na UFO, a meu ver, é a bateria. A medonha é uma coisa que precisa ser notada. É muito diferente das baterias que costumam ter. Primeiro que, se você é de São Paulo, você tem uma ideia totalmente diferente de competição do que você vai ver lá em Minas. Todas as baterias do estado participam de competições entre as baterias, e a nossa não. A nossa tem o intuito de tocar e fazer bagunça e dar risada e ficar com os amigos. Aí a gente se intitula bateria de arquibancada. Então a gente toca durante todos os jogos, o jogo inteiro de todas as competições que a gente vai. Mas a gente não tem esse compromisso de competir, o que é um diferencial muito importante, porque então os nossos ensaios, eles não têm aquela rigidez, eles não têm aquela preocupação com a técnica, que tira um pouco da graça do ensaio, sabe? O nosso ensaio é um lugar onde a gente vai pra tocar, pessoas que gostam de tocar, que gostam de música, pra se sentir pertencente e pra ficar junto com seus amigos durante a semana, né? E é muito legal porque os internos vão quando conseguem, então é um momento muito de reunião, assim, muito legal. Sobre os pontos negativos da UFO. Uma coisa que eu achei complicada e aí que eu posso considerar como ponto negativo é a questão de liga. Os meus outros amigos que estudam em outras faculdades de Minas Gerais e daqui do estado de São Paulo também, eu pude comparar e perceber que a UFO tem menos ligas do que a maioria das faculdades. E isso me deixou um pouco, chateada e tal. Essa ausência de ligas, ela é piorada
pela burocracia que é para você criar uma liga. A justificativa é que disciplinas que são muito fortes na UFO, por exemplo, Uberlândia é um centro de referência para GO. Por a gente ter essa matéria muito bem consolidada durante a graduação, a coordenação do curso não entende que é necessária a criação de uma liga. Mas assim, ligas sempre são interessantes, então eu poderia colocar isso como ponto negativo da UFO. O último ponto que eu acho que pode ser considerado como negativo é a infraestrutura e a burocracia para fazer coisas que é natural de universidades públicas. Eu acho que eu posso dizer que assim, não tem como esperar elevadores nos prédios, não tem como esperar ar-condicionado, algumas portas podem emperrar. E como as salas são menores, tipo, a gente tem 60 alunos no máximo, mentira, uns 65 alunos no máximo. O espaço que a gente tem para cada turma não é tão grande. O nosso campus, o meu campus é pequeno em relação ao campus do centro, é um pouco afastado, aliás, isso também poderia ser um ponto negativo, é um pouco afastado do resto da cidade, tudo que a gente precisa tem ali, só que é afastado do resto das pessoas, até por causa do hospital e tal. Então o campus, ele é pequeno e as salas são pequenas, a medicina não tem um prédio só para ela, a maioria dos prédios que a gente usa com outros cursos, com nutrição, enfermagem. E aí, agora um ponto que tá intermediário entre positivo e negativo, que é morar longe. Isso é um pouco pessoal, porque é longe pra mim. Uberlândia fica no Triângulo Mineiro, que é mais perto de Goiás do que de Minas Gerais, por assim dizer. E uma coisa muito massa de você morar longe de onde você nasceu ou de onde você foi criado é conhecer um monte de gente nova, um monte de cultura nova, criação totalmente diferente. Comida, cara, comida. Eu melhorei muito meu paladar, amadureci muito meu paladar morando onde eu moro. É o jeito mais fácil que eu tenho de ter contato com as pessoas do Centro-Oeste, que eu não teria, assim, por muito tempo se eu continuasse morando aqui em São Paulo, se eu continuasse estudando por aqui. Uma coisa negativa de morar longe é o fato de morar longe mesmo, né? Então, tipo, a vida poderia ser mais fácil se você morasse perto, no sentido de que você teria comida fácil, alguém pra cuidar de você quando você ficasse doente. Mas é importante saber que todas essas coisas, elas são ressignificadas quando você mora longe. As coisas têm outra importância. Enfim, tudo isso pra dizer que, no fim das contas, eu valorizo muito os pontos positivos da UFA. Acho que é uma grande faculdade que me acolheu muito. Não era meu plano inicial, mas se tornou o melhor plano possível. E eu tenho certeza que vai acontecer isso com você também, se for pra ser. Eu acho que esses pontos negativos, eles não devem te inibir a fazer a UFO. Então, se você tiver interesse, vem ser med UFO. E se não for med também, tudo bem, você vem ser UFO de todo jeito. E é isso. Eu espero ter conseguido ajudar vocês. E um beijo. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de assistir os outros vídeos que estão na playlist dessas faculdades, já tem várias lá e eu vou acrescentando conforme o tempo foi passando. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever se você não for inscrito. Um beijo, até semana que vem, eu espero.